Capítulo 727 Retorno dos direitos de comando. Tradução. GP Revisão. Azel Padrim Vanguean havia admitido a derrota. Um vento de outono parecia soprar no topo da montanha bagunçada, erguendo alguns fragmentos de pedra e folhas murchas. Todos ficaram surpresos quando olharam para Vanguean, que estava encostado em uma pedra com os olhos fechados. Um momento depois, uma emoção um pouco complicada finalmente surgiu de seus olhos. Vanguean tinha perdido mesmo o atual membro mais forte da geração mais jovem, e Ying Xiao havia perdido para ele. No entanto, ele realmente perdeu. Além disso, a pessoa para quem ele perdeu era um novato que se juntou à seita do Dao há menos de um ano. Este final era claramente um que ninguém havia previsto. Esse cara é realmente incrível. Muitos discípulos se entreolharam e viram a sincera admiração nos olhos cheios de choque um do outro. Os discípulos do Salão Desolado ficaram atordoados por um momento, antes que o entusiasmo e o orgulho surgissem em seus rostos. Eles estavam cientes de que, após essa batalha, a posição do Salão Desolado na seita do Dao seria definitivamente aumentada. Era provável que ninguém ousasse zombar deles como antes. Quem ainda ousaria dizer que o seu Salão Desolado era o mais fraco? Nesta competição de salão, Lindong era, sem dúvida, a pessoa mais deslumbrante. Grande irmã, ele realmente ganhou. As mãos de Ying Guanyuan se contraíram involuntariamente quando ela ouviu as palavras de Vanguean. Seus grandes olhos pareciam estar cheios de alegria, como se ela tivesse sido aliviada de um grande fardo. Ying Xiao assentiu gentilmente, enquanto um sorriso se revelava em seu rosto quieto e pálido. Embora isso significasse que Lindong obteria autoridade de comando durante a grande competição das seitas, ainda era melhor do que permitir que Vanguean a possuísse. Lindong parece que ele é alguém que não mostra suas verdadeiras capacidades. Seus vários trunfos chocaram os outros uma vez após a outra e Ying Xiao observou o jovem segurando uma árvore negra na arena. O mesmo jovem que forçou Vanguean a admitir a derrota. Seus olhos piscaram uma vez antes de falar. A grande irmã também é muito poderosa. Se não fosse pelo seu coração brando, o irmão mais velho, Vanguean, poderia não ter sido capaz de derrotá-la. Ying Guanyuan segurou o pulso de Ying Xiao e riu de uma maneira adorável. A vitória de Lindong claramente permitiu que uma pedra pesada fosse erguida do coração da jovem, permitindo que ela recuperasse sua vivacidade e energia habituais. Ying Xiao balançou a cabeça e permaneceu reservada. Ela não insistiu neste assunto. Se alguém fosse seriamente discutir isso, ela realmente não era mais fraca do que Vanguean ou Lindong. No entanto, ela não tinha a vontade decisiva de matar que os dois possuíam. Isso era algo que apenas aqueles que experimentaram incontáveis batalhas de vida e morte possuíam. Depois de um choque momentâneo, Shenzhen e o resto sentaram-se na alta arquibancada também se recuperaram rapidamente. Mesmo eles não podiam deixar de sorrir em alívio. Ele é realmente alguém que surpreende os outros. Shenzhen sorriu antes de olhar para Ying Xuanzi, que estava sentado no meio. O rosto deste homem ainda estava tão calmo quanto um lago tranquilo. No entanto, se alguém fosse observar atentamente, era possível ver um brilho nos olhos. Claramente, o mestre da seita do Dao estava extremamente satisfeito com este resultado. Anuncie o resultado. Shenzhen assentiu depois de ouvir as palavras de Ying Xuanzi. Ele se levantou quando seu olhar varreu o lugar inteiro. Após este momento, uma voz baixa soou de uma maneira poderosa. O vencedor final desta competição dos salões é Lindong do Salão Desolado. Como o campeão da competição dos salões, ele terá autoridade para comandar todos os discípulos da seita do Dao durante a grande competição das seitas. A voz poderosa de Shenzhen ressoou no topo da montanha, soando nos ouvidos de todos. Depois que suas últimas palavras soaram, um bramido estrondoso explodiu imediatamente sobre o topo da montanha. Aqueles olhares que se juntaram nele estavam cheios de grande respeito. Após esta luta, a reputação de Lindong, sem dúvida, atingiu o pico entre os membros da geração mais jovem da seita do Dao. Ufa! Lindong soltou um suspiro ao ouvir os aplausos que envolviam a montanha. Ele sacudiu a mão e guardou a árvore negra em sua bolsa.
Depois disso, ele levantou a cabeça e olhou para a plataforma alta enquanto ria. Professor Tio Shenzhen, acho que é melhor entregar a autoridade de comando à irmã mais velha, Xiao Xiao. Eu não sou perito em tais assuntos, embora comandar os discípulos da seita do Dao para se envolver em uma luta sangrenta durante a grande competição das seitas parecia muito legal e prestigioso. Lin Dong claramente entendeu que ele estava acostumado a estar sozinho. Algo como comandar os outros era assim considerado uma fraqueza dele. Por isso, ele não queria que todo mundo entrasse em problemas por causa dele. Fora da arena, quando Ying Xiao ouviu essas palavras, ela ficou surpresa. Por outro lado, Ying Guan disse sorrindo, que pessoa diplomática. Ying Xiao revirou os olhos e disse, você não estava terrivelmente preocupada com ele mais cedo. No entanto, você está falando de maneira tão dura agora. Ying Guan foi silenciada por essas palavras até o ponto em que seu rosto ficou completamente vermelho. Ela rapidamente encolheu a cabeça amargamente e não se atreveu a falar mais. Na arquibancada de honra, Shenzhen também se surpreendeu com as palavras de Lin Dong. Ele imediatamente virou a cabeça para olhar para Ying Xuanzi. Este último refletiu por um momento antes de concordar. Se alguém fosse realmente discutir essa questão, Ying Xiao era de fato a candidata mais adequada. Embora Lin Dong fosse cauteloso, isso era uma pré-condição de que sua linha de base não fosse tocada. Qualquer coisa pode acontecer durante a grande competição das seitas. Caso ocorra qualquer imprevisto, não há garantia de que ele não perderá o controle. Desde que você tomou a iniciativa de propor isto, faremos como você diz e entregamos a autoridade de comando a Ying Xiao. Além disso, de acordo com as regras, o campeão da competição dos salões receberá uma recompensa. Você deve descansar por 1 a 2 dias primeiro. Uma vez que você tenha se recuperado, vá para a residência do mestre da seita Shenzhen. Finalmente se virou e falou sorrindo para Lin Dong. Os olhos dele estavam cheios de elogios. Lin Dong não agiu com arrogância apesar de seu sucesso. Em vez disso, ele tomou a iniciativa e entregou esta importante autoridade de comando de volta a Ying Xiao. Suas ações provavelmente afetaram até Ying Xuanzi, que parecia impassível na superfície, a pensar um pouco mais alto em Lin Dong dentro de seu coração. Há uma recompensa? Lin Dong ergueu as sobrancelhas. Isso era algo em que ele estava interessado. Dado o status de Ying Xuanzi, era provável que sua recompensa fosse substancial, não? A expressão de Wang Yan era um pouco indiferente quando ele levantou-se instável no palco. Depois disso, ele pegou sua espada, virou-se e saiu sem dizer nada. Suas costas estavam tão solitárias que causou dor no coração. Ying Xiao e Ying Guanyuan olhavam para suas costas. Os sorrisos que acabaram de aparecer em seus rostos involuntariamente diminuíram um pouco. Não importa como alguém expressasse, elas sentiam uma grande gratidão para com essa pessoa, que cuidara delas como um irmão mais velho naquela época. Irmão sênior Wang Yan. Lin Dong de repente falou enquanto todos estavam tristemente olhando para as costas de Wang Yan. Você já ganhou. O que mais há para dizer? Wang Yan fez uma pausa sem virar a cabeça e respondeu num tom indiferente. Eu também não gosto das pessoas do portão Yan. Se houver uma chance durante a grande competição das seitas, talvez possamos cooperar um com o outro. Eu me pergunto se o irmão mais velho Wang Yan está interessado. Lin Dong sorriu um pouco enquanto perguntava. Lin Dong sabia que a grande competição das seitas provavelmente seria extremamente perigosa e sua seita do Dao também acabaria cruzando caminhos com o portão Yan. Quando isso ocorrer, a força de Wang Yan pode ser de grande ajuda. Além disso, a seita do Dao também precisava de um tão forte discípulo. Wang Yan ficou surpreso. Ele lentamente virou a cabeça e observou Lin Dong sorrindo. Um bom tempo depois, seu rosto, que nem sequer revelou qualquer expressão, apesar de ter lutado com Lin Dong até que ambos sofreram grandes ferimentos, parecia ter o desejo de sorrir. No entanto, esse sorriso finalmente não apareceu. Tudo que ele fez foi acenar com a cabeça lentamente em direção a Lin Dong. Quando chegar a hora, vou matar quem você quiser. Além disso, você fez bem. Xiao é de fato a melhor candidata a comandante.
É só que não sou tão magnânimo quanto você. A voz um tanto sombria de Wang Yan foi transmitida. Imediatamente, ele se virou e saiu. Lindong não pôde deixar de sorrir quando viu isso. Wang Yan poderia ser obstinado e antissocial, mas no geral não era tão desagradável quanto se imaginava. Lindong acompanhou Wang Yan com os olhos. Depois disso, ele esticou a cintura. Quando seu humor relaxou, a dor e o cansaço que ele havia suprimido com força mais cedo surgiram rapidamente sobre seu corpo, como água da enchente. Essa sensação impotente fez com que Lindong achasse difícil até levantar o braço. Lindong riu amargamente quando sentiu essa sensação impotente dentro de seu corpo. Em termos de intensidade, essa grande batalha foi provavelmente ainda mais intensa do que a batalha contra Yao Ling. Felizmente, a força de Lindong havia aumentado substancialmente em comparação com aquela época. Portanto, ele não ficou gravemente ferido e inconsciente por 10 dias como antes. Finalmente acabou. Embora Lindong estivesse exausto, havia um sorriso aliviado no seu rosto. Imediatamente, ele soltou um solene suspiro de alívio dentro de seu coração. Ele levantou a cabeça e olhou para o distante céu azul. Parecia que as nuvens estavam lá, invadindo este lugar a uma velocidade extremamente lenta. Grande competição das seitas, Portão Yuan. Estou realmente ansioso para ver o quão arrogante vocês podem ser quando nos encontrarmos. Os cantos da boca de Lindong se elevaram lentamente em um arco frio como uma lâmina. Ele realmente ansiava pela chegada dessa